Graça e paz. Dando continuidade aos estudos que nós estamos fazendo a respeito das 7 igrejas da Ásia, que estão aí no início de Apocalipse, hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, que é a igreja modelo, né? E essa igreja, a palavra está em Apocalipse 3, a partir do verso 7. Fala assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Essa igreja de Filadélfia, ela representa, né, a igreja missionária. Ela representa a igreja a partir do ano de 1750. Como eu falei antes, a igreja de Sardes, a igreja que representa mais ou menos, né, aquele período de transição, depois do ano de 1517, quando houve a reforma, quando Lutero ele começa aquela reforma protestante, né, protestou lá contra alguns desmandos da igreja católica, e aí há todo esse movimento de reforma religioso, mas ficou mais no início, foi mais um período de transição, um período, ele foi mais político do que religioso. Houve muita confusão, muita divergência, né, entre os congregacionais, presbiterianos. Então a igreja não alavancou em relação ao ensino da palavra. A igreja ainda estava vivendo aquele momento de transição, saindo, né, daqueles ritos católicos, né, do paganismo, e começando agora, voltando, né, para suas raízes. Mas aí Filadélfia significa amor fraternal. Ela é a igreja modelo. Por quê? Porque todas as outras igrejas você vai ver que o Senhor faz uma crítica para elas. Todas. Essa aqui o Senhor não critica nada. O Senhor não faz uma crítica. É a igreja avivada e missionária. Representa o período de 1750, especialmente, irmãos, os séculos 18, 19 e o início do século 20. Foi os períodos, né, que houve aqueles grandes avivamentos, que a palavra de Deus ela cresceu de uma maneira assim muito grande, alcançou, né, muitos lugares do mundo. E aí ele se apresenta como o quê? A chave de Davi, aquele que tem a chave de Davi. Chave de Davi é uma alusão ao reino prometido de Deus a Davi. Né? Deus prometeu um reino para Davi, e houve o rei Davi aqui na época, e Davi é uma figura do próprio Jesus Cristo, né? Que vem da linhagem de Davi. Então, está falando do próprio Senhor Jesus, né? E ele fala assim: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, que porta aberta é essa? Essa porta aberta é o crescente movimento do evangelismo missionário. Essa é a porta aberta. Lá em Mateus, né, 16, verso 18, 19, o Senhor fala para Pedro: Pedro, né, darei a ti, né, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja, e darei, né, as chaves do reino dos céus. Quem tem a chave tem o quê? Autoridade. Chave significa também acessibilidade. Chave significa que você pode entrar e você pode sair. Você tem acesso ao interior. Você tem acesso a tudo que há. Quando você tem uma chave de uma casa, significa que você tem autoridade, você é o dono ali, você pode abrir, você tem acesso a todos os quartos, a todos os cômodos, você tem acesso ao mais íntimo dentro daquela casa. Então, quando nós temos a chave, ela significa essa autoridade que o Senhor nos delegou. Essa autoridade Deus delegou. Para que Deus delegou a autoridade?
O Senhor Jesus fala isso, que vos dou poder e autoridade, né? Para expulsar demônio, para curar enfermo, para falar novas línguas. Mas qual que é o intuito de tudo isso? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Quando Paulo fala que nós temos dentro de nós um tesouro guardado. Que tesouro é esse? O Evangelho. O Evangelho é o bom depósito. É aquilo que Deus colocou na nossa mão para nós fazermos. Os anjos, eles até quiseram pregar o Evangelho, mas eles não puderam pregar, eles não podem pregar. Por quê? Porque eles não entendem o que nós passamos. Eles não vivem a vida do ser humano, ele não sabe o que o ser humano passa, mas eu sei, você sabe, nós podemos nos identificar com a necessidade de cada um, nós podemos nos identificar com a pessoa que está passando algum problema que você já passou e você dizer para ele, olha, eu sei, né, eu passei por isso, e isso pode ser resolvido dessa maneira, busca o Senhor é contigo, vamos orar, né? Do mesmo jeito que Deus me deu vitória, Ele vai dar vitória para você. E esse movimento, né, missionário, ele foi iniciado por William Carey em 1793 na Índia. Aqui no Brasil, parece que o primeiro culto evangélico aconteceu por volta de 1800. Imagina, nós fomos descobertos em 1500. Então, a nossa terra, né, ela viveu muitas consagração a ídolos, a demônios, né? Até que o Evangelho chega em 1800. E aí, a Escola Bíblica Dominical ela foi fundada em 20/7/1780 por Robert Hicks, na Inglaterra. E em 1784 já contava com mais de 250 mil alunos. Foi aquela época em que a igreja ela cresceu. Ela cresceu de uma maneira assim sobrenatural. E aí, no Brasil, a escola foi fundada em 1885 por Robert Cayley, um escocês da igreja congregacional. O que acontece? Nós ficamos muitos anos, né? Fomos descobertos, o Brasil foi descoberto na Idade das Trevas, em 1500, onde a igreja católica ainda ela dominava, onde quem se opunha aos ritos católicos era queimados na fogueira, né, onde surgiu tanta prostituição, como eu falei para vocês, quem quiser volta lá no vídeo de Pérgamo, né, que entrou lá a Jezabel, que simboliza a imoralidade, a perseguição aos santos. Nós vamos ver lá tanta coisa que aconteceu nesse período das trevas, a Inquisição, né, os sacerdotes foram proibidos de casar, e com essa proibição entrou muita imoralidade, né, no meio da igreja, que até hoje estão sendo descobertos aí. Então, quanta coisa passou nesse período, até que acontece essa reforma, e aí a primeira igreja depois da reforma Sardes, foi mais um movimento político do que religioso. Aí vem a igreja modelo, a igreja de Filadélfia, levando a palavra de Deus. E essa porta aberta significa isso. Aqui em 1 Coríntios 16, 9, eu quero ler alguns textos que Paulo ele fala a respeito, né, dessa situação. De que é essa porta aberta? 1 Coríntios 16, deixa eu ver aqui, achar aqui. 1 Coríntios 16, 9. Paulo fala de uma porta aberta, né? Então ele sempre pedia que orasse por ele. Não, é 6, desculpa. Deixa eu achar aqui. Não, é 16 mesmo, versículo 9. Eu tô caçando 2 aqui. Fala assim, porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Então, Paulo está falando assim, olha, uma grande porta e eficaz se me abriu. Nós sabemos que Paulo, ele foi um missionário aos gentios, grande pregador da palavra de Deus. E essa porta que está falando assim, me abriu uma grande porta, era uma porta para pregar o Evangelho. Era a porta para apregoar a palavra de Deus. E a mesma coisa nós vemos aqui em 2 Coríntios. Deixa eu achar aqui, 2 Coríntios.
2 Coríntios 2, 12. Tá pertinho, né? Versículo 12. Fala assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, se me abriu uma porta no Senhor. Não tive descanso no Espírito, porque não achei ali. Ah, tá, ele vai falando de Tito aqui. Mas essa grande porta que foi aberta, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, se me abriu uma porta no Senhor. Então ele chegou lá para pregar o evangelho de Cristo e uma porta foi aberta no Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos hoje fazer é nos colocar à disposição de pregar o evangelho. Paulo, então, ele saía, ele ia para a cidade e falava assim, ele estava indo com o intuito de pregar o evangelho. Agora, quem abria a porta? É Deus. É Deus. É Deus que coloca a pessoa no nosso caminho para nós evangelizarmos. Olha, Deus já fez tudo. Deus é Ele que abre a porta, Ele está falando, coloquei diante de vós uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta do evangelho ninguém pode fechar. A não ser você que queira fechar sua boca e não falar do evangelho. Né? Mas o evangelho a gente prega até mesmo com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o nosso testemunho. E aí, ele fala, olha, Deus me colocou uma grande porta. Então, a porta, abrir a porta, Deus abriu a porta, Deus já não deu a chave que abre a porta. Né? E ele fala que ele colocou a porta diante de nós. Colocou a porta aberta. E ele nos deu a chave ainda, ele nos deu a chave que é a autoridade para passar pela porta, para ter acesso à porta, para ligar e desligar no reino de Deus. E aí, outro texto que eu quero ler com os irmãos é o texto de Colossenses 4, o verso 3 e o verso 4 fala assim, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos dos ministérios de Cristo, pelo qual eu também estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Então essa porta, Deus abriu e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. É a porta da evangelização. Essa porta que foi aberta para a igreja de Filadélfia. Que Deus fala, né? Às vezes a gente usa isso aí, né, para várias coisas. A porta que Deus abre, ninguém fecha, papapá, e aquela coisa, aquela outra. Tem que saber se foi aberta por Deus mesmo, de verdade, né? Porque muitos estão dizendo aí que Deus abriu a porta e depois a porta se fecha. Então não foi aberta por Deus. Porque Deus está falando aqui, ó, essa porta do evangelho. É a porta do evangelho. É a porta para mim, para eu e você evangelizar as pessoas. Ela foi aberta e ninguém pode fechar. Outra coisa que ele fala com a igreja, né? Aos da sinagoga de Satanás, ele fala aqui que, né, que havia lá os que se dizem judeu e não são. Sabe o que ele está falando? Aqueles que se dizem crente e não são, mas que está lá no meio do povo, o joio que está lá no meio do trigo, muitas vezes atrapalhando o crescimento da igreja. Pois é. Ele fala assim, Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Sabe o que ele está dizendo? Vou te dar a vitória. E você vai vencer. Se você estiver pregando o meu evangelho, sabe todos esses adversários, esses que estão se levantando, o que é sinagoga? Sinagoga era um templo, era um lugar, né, onde se adorava. Então, nós somos templo do Espírito Santo. Mas, porém, também se a pessoa ela não é templo do Espírito Santo, ela pode ser um templo de demônios. Olha o que fala aqui em Romanos 9:6. Quero ler Romanos e depois Atos. Romanos 9, versículo 6 fala assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que se dizem de Israel são israelitas. Está falando, não que a palavra tenha faltado. Muitas pessoas, ouvem a palavra de Deus, o próprio diabo, ele conhece a palavra de Deus, fala que ele conhece a verdade, mas ele não se firmou na verdade. Tem pessoas assim. E hoje a estratégia que nós vemos do diabo não é mais, né,
Usar muitas pessoas, é fazer com que a pessoa ela esteja dentro da igreja, mas não seja convertido. E começa o quê? As pessoas, a um soldado ferido, vamos dizer assim, né? Um soldado ferido é pior do que um morto. Que aí ocupa aquele monte de gente para cuidar dele, enquanto que a guerra está acontecendo e nós estamos perdendo a guerra. Deus me revelou isso outro dia, assim, vendo que a igreja, ela se fechou dentro de si. A igreja agora, ela está dentro das quatro paredes e não está mais evangelizando nas praças, fazendo aqueles cultos ao ar livre. Nós, pelo menos aqui onde eu moro, eu não tenho visto isso acontecer. Aí o que acontece? O reino das trevas vai tomando conta. Aqueles territórios que antes a gente podia declarar que era do Senhor através da pregação, através de louvores, através de evangelismo, hoje estão contaminados com, você chega, né, praças, você vê ali pessoas usando droga, você vê ali pessoas fazendo coisas que não deve, você ouve outros tipos de música mundana, mas aí a gente pensa assim, não tinha culto evangélico antes, não tinha palavra sendo pregada, não está tendo mais. Porque a igreja se fechou dentro de si. E as trevas estão ocupando os espaços. Por cadê essa igreja missionária? Essa igreja que leva o evangelho, que prega o evangelho. Aí o que acontece? Se fecha dentro de si, mas lá dentro dessa igreja, está falando que dentro dela tinha os que eram da sinagoga de Satanás. E em todo lugar tem. Na minha igreja tem, na sua tem, em toda igreja tem. Porque Deus falou que tem joio e tem trigo. Mas só que nós somos tão assim, que nós achamos que todo mundo é trigo. Todo mundo é trigo. Mas não tem gente que não é trigo, não. O trigo, sabe, e o joio, eles crescem juntinho. Se você olhar para os dois, você não consegue diferenciar. Tanto que Jesus falou assim, não, deixa aqui, né, na regeneração do tempo, eu mesmo, né, os meus anjos, eles vão colher, eles vão separar. Porque se o homem for separar, ele pode separar o trigo junto com o joio, porque eles se parecem muito. São pessoas que parecem que é crente, que veste como crente, que muitas vezes, né, até tem aquela postura de crente, mas não é crente. E qual que é a diferença do trigo e do joio? Que o trigo, ele produz fruto, né? Ele cresce, vai crescendo, chega uma hora que ele fica tão pesado, né, que ele se curva com os seus frutos. E o joio não. O joio não tem fruto nenhum. Ele continua de pé. Ele é altivo. Ele é soberbo. Ele não se curva. Ele não se curva. Enquanto que o trigo, o trigo ele se curva. E nós precisamos nos curvar diante de Deus. Nós precisamos pedir perdão a Deus, né, por tanta coisa que nós temos feito. Como igreja, nós temos sido negligentes. Quanto nós deixamos de orar pelo nosso país, né? Agora nós estamos orando, época da eleição, né? Nós sabemos que a guerra não é só física, é também espiritual. Mas quanto tempo nós deixamos de orar? Mas não é apenas orar, sabe? É ir lá fora, é guerrear com as guerras, com as armas que Deus nos deu. Mas aí nós perdemos tempo muito com joio. Pessoa que não quer nada com Deus e que fica ocupando seu tempo, que não quer conversão, que não quer vida com o Senhor. Tá? Ficamos colocando espaladrapo em ferida dos outros, que não se converteu de verdade, porque quem se converte de verdade, a casa dele está edificada na rocha. Quando uma casa é edificada na rocha, vai bater sobre ela vento, tempestade, rios, a mesma coisa que vai acontecer com a que foi edificada na areia, só que a que foi edificada na areia, ela vai cair. A da rocha não, ela permanece firme, porque com Jesus, rindo ou chorando, nós estamos com Ele. Como Paulo falou, se vivemos, para Cristo vivemos, se morremos, com Cristo morremos. É isso aí, se vivemos, somos do Senhor, se morremos, também somos do Senhor. Passemos pelo que tiver que passar, vamos permanecer firme na rocha, que é o Senhor Jesus. E vamos começar a ser essa igreja modelo que Deus fala, olha, vocês não teve nenhuma crítica. Vocês estão trabalhando, vocês estão evangelizando,
A minha palavra saiu das quatro paredes, está sendo apregoada. A palavra precisa sair das quatro paredes. Ela precisa ser apregoada nas praças, ela precisa ser apregoada no shopping, ela precisa ser apregoada na rua. Ela precisa ser apregoada. Aí nós viramos crente de ir na igreja no domingo. Nossa, sou crente, nossa, eu não perco uma santa ceia. Que graça, né? Só vai no culto no dia da santa ceia. Não estou falando com relação aí a culto, não. Eu estou falando de ser modelo. Porque Filadélfia era uma igreja modelo. Que as pessoas podiam olhar para ela e ver uma igreja que estava trabalhando em prol da palavra, de conversão, de salvação. E aí, quero ler um texto que fala, né, sobre essas Atos 20, para finalizar. Atos 20, versículo 29 e 30 fala assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando de vós, que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar-vos com lágrima a cada um de vós. Então Paulo está dizendo, olha, vai vir muito falso profeta aí. Vai vir muita gente aí para roubar o rebanho, para enganar. Mas se lembre, né, da palavra que eu preguei, da verdade. Se firme na verdade. Se firme no Senhor. Se esteja firme naquilo que Deus, Ele colocou, né, que é a palavra verdadeira de Deus. E aí, olha que promessa para essa igreja. Essa é a igreja remanescente, né? Das 7 igrejas. Só essa igreja não recebe crítica. E só essa igreja recebe essa promessa. Olha a promessa que ela recebe. A igreja verdadeira, verdadeira. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Que hora de provação é essa, irmãos? Grande tribulação. A grande tribulação. Só que essa promessa é feita para essa igreja. Para a igreja verdadeira. Que entre 7 igrejas, só essa igreja recebe essa promessa. Ou seja, o número de fiéis que não vão passar pela grande tribulação é muito pequeno. É muito pequeno. Muita gente vai ficar. Muita gente vai ficar. E aí, vai ter que se testemunhar, né? Testemunha aí durante a grande tribulação. Mas você não quer passar pela grande tribulação? É tempo de conserto hoje. É tempo de mudança hoje. É tempo de arrependimento hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã. Então nós temos que lembrar que a porta está aberta hoje para aqueles que quiserem entrar para a salvação. A porta está aberta diante de nós. E além de tudo, né, o Senhor fala da chave. Nós temos uma chave. A chave liga e desliga. Se você tem um carro e coloca a chave na ignição, ela liga e desliga. Se você tem chave, você tem autoridade. Se você tem chave, você tem acessibilidade. Você tem oportunidade. E Deus está dizendo que coloca uma porta aberta. E além de tudo, ainda te dá a chave para que o evangelho seja pregado. Ele próprio abre a porta. Nós vimos que Paulo foi, mas ele sempre fala, me foi aberta uma porta. Me foi aberta uma porta. Então, ore para Deus, que Deus possa abrir porta para que você possa pregar o evangelho. Tem gente aí que a gente vê tanto aí, né? Campanha de portas abertas. O povo só pensa em dinheiro, em finanças. Só que a porta aberta aqui não era nada de finança, não. Era a pregação do evangelho. Que Deus continue te abençoando. E que possamos ser essa igreja, né? Amor fraternal, que significa a palavra Filadélfia. Amor fraternal. Que nós possamos ser essa igreja. E possamos ser aprovados. E recebemos essa promessa de não passarmos por essa grande tribulação. Ao que vencer. Jesus fala no final, né?
Guarda o que tens, para que ninguém te roube a tua coroa. Guardar é vigiar. Vigia. Vigia bastante, para que ninguém roube a tua coroa. Para que você possa chegar íntegro. A palavra de Deus fala que a noiva ela tem que estar irrepreensível. Ela para ela não ver nenhuma repreenda. Inculpável. Inculpável, sem nenhuma culpa. Né? Tudo isso. Imaculada. Santa. Para encontrar com Deus Santo. Amém? Deus continue abençoando sua vida. E por esse dia eu faço o último vídeo, que é a igreja de Laodiceia, a igreja mundana, a igreja que permitiu o mundo entrar dentro dela, né? Então tá bom, que Deus te abençoe muito, e se esse vídeo te abençoou, compartilhe com outras pessoas. Amém? Dessa forma, né, você também vai estar evangelizando outros. Que Deus te abençoe.